Esse é o canal Ser Sustentável, eu sou a Vivi e hoje, atendendo ao pedido da Dalfa, que é uma inscrita aí do canal, nós vamos conversar juntos aqui sobre essa maravilha que é o saião. O saião, ele é uma planta medicinal, mas também é considerado uma PANC. Uma PANC é uma sigla para plantas alimentícias não convencionais, que são aquelas plantas que normalmente a gente não veria na alimentação, né? Não seriam as hortaliças padrão, mas que são plantas nativas ou exóticas que a gente pode consumir, que trazem muita nutrição e fazem muito bem para a nossa saúde. Então, vamos lá conhecer um pouco mais sobre o saião, saber quais são os benefícios dele, de que forma que a gente pode utilizar e também como reconhecer ele aí na sua casa. O saião também é chamado de coirama ou folha da fortuna. Isso porque em cada localzinho desse aqui, ó, cada reentrância dessa folha, ela tem a possibilidade de brotar e germinar ali uma outra planta, né, uma outra muda. Então, se nós pegarmos uma folha como essa daqui e colocarmos na terra, a tendência é que em cada reentrânciazinha dessa vai nascer um pezinho. Por isso que ele é também chamado de folha da fortuna. Além, lógico, de todos os benefícios para a saúde, né? Então, todas as propriedades medicinais que ele tem, que também colaboram para ele ter esse nome, e de ser uma planta muito vigorosa, que cresce bastante, né? Então, inclusive, pensando em utilizar na alimentação, essa é uma característica muito interessante, que seja uma planta bastante rústica, que resiste bem, né? Não é uma planta que se afeta facilmente por qualquer doença, e ela se reproduz bastante. Tanto que plantar em vasos pode ser uma tática interessante. A gente aqui planta, esse aqui é um vaso de 25 litros, então é um vaso grande, né? Por isso, óbvio, a gente tá com uma planta desse tamanho, ela tem mais de 1 metro de altura. E esse é o tamanho máximo que o saião costuma atingir. Outra característica importante para identificar o saião é que ele tem essa borda meio arroxeada, às vezes mais estreita, às vezes mais larga, tem um pouco de variação. E ele também tem os caules aqui, os galinhos dele, né, arroxeados e cheios de pintinhas, como se fossem pintinhas brancas. O saião é uma planta de origem africana, vindo lá da ilha de Madagascar. Então ele é uma planta exótica aqui para nós. E tem dois nomes científicos diferentes, o Bryophyllum pinnatum e também Kalanchoe pinnata. Então, pesquisando por qualquer um desses nomes que a gente deixou escrito para vocês, vocês conseguem também mais informações sobre ele. Tem inúmeros artigos científicos e pesquisas sendo realizadas com ele ao redor do mundo todo, porque foi uma planta que se espalhou. Ele é da família das suculentas, então ele não deixa de ser também uma planta ornamental. Aqui o nosso está sem flores, mas ele dá cachos com flores, um cachinho, um receptáculo que depois se abre, saindo uma florzinha vermelha. A gente vai deixar as fotos também para vocês. Aqui nos nossos vídeos a gente gosta sempre ou de trazer uma planta diferente, que normalmente não é muito conhecida, ou então mesmo trazendo uma planta conhecida, apresentar usos diferentes dela, para que nós possamos ir ampliando o nosso leque de conhecimentos e fazer o uso de plantas da forma mais diversificada possível. Sejam plantas alimentícias, né, como é o caso também do saião, ou sejam plantas medicinais, que também é o caso do saião. Ele é aí uma planta 2 em 1, uma verdadeira maravilha da nossa natureza, trazendo nutrição e saúde para a nossa vida. Só que, antes da gente prosseguir para as informações do saião, eu queria saber de você aí que está assistindo, se você já conhecia o saião em primeiro lugar, se é uma planta tão inusitada assim ou não, e também, se você conhece, que uso que você faz dele. Quiser compartilhar suas receitinhas aí também com a gente agradece muito, e os colegas também que vão estar aí lendo os comentários e aprendendo com vocês. Um dos usos medicinais do saião é no tratamento de machucados, feridas da pele, furúnculos. Isso porque ele tem uma ação muito forte bactericida e geralmente, né, nesses machucados acaba tendo ali a presença de bactérias que dificultam a cicatrização. Então, por ser um forte bactericida, ele atua, né, nesses locais, promovendo a cicatrização mais rápida desses ferimentos. E para fazer essa aplicação, a gente pode fazer através de um emplastro mesmo, que é pegar a folha, esmagar e aplicar sobre a pele. Ou então a gente pode preparar o chá por infusão e também depois aplicar esse chá sobre a pele
No caso, para fazer o chá, a gente utiliza de 6 a 8 gramas de folhas para 200 ml de água, que seria ali uma xícara de água. Ou também a gente pode fazer o extrato alcoólico. No caso do extrato alcoólico, a gente teria que ter ele previamente pronto. E para preparar, a quantidade que a gente usa é de 20 gramas de folha para 100 ml de álcool de cereais 70%. É interessante a gente ter sempre as tinturas, né, preparadas com antecedência, porque se em algum momento a gente não tem a planta, a gente tem lá a tintura para poder aplicar. Agora, o uso mais conhecido do saião é para tratamento de úlceras, gastrite, doenças do aparelho ali digestivo. Para fazer esse tratamento é muito simples. Da mesma forma, a gente vai pegar a folha do saião, esmagar, colocar água sobre ela, semelhante a preparar um chá de boldo, e tomar em jejum pela manhã. Então você vai tomar isso uma vez por dia. E essa ação protetora que ele tem, anti-inflamatória no nosso organismo, ela atua em todo o nosso aparelho digestivo. Então isso vai se estender inclusive para o nosso intestino, né? Quem tem alguns problemas às vezes de intestino pode ser beneficiado também pelo uso do saião. Por todas essas ações analgésica, anti-inflamatória, antibacteriana do saião, nós podemos utilizar ele também no tratamento de dor de garganta, tosse, bronquite, né? Mas nesse caso, inclusive, a gente vai mostrar para vocês a preparação de um xarope combinando o saião com o malvarisco, que nós também temos aqui. O malvarisco, também conhecido como hortelã-pimenta, ele tem o nome científico Plecanthus amboinicus e é muito utilizado em preparações de xaropes caseiros. Para fazer esse xarope caseiro, nós vamos aquecer de 30 a 40 folhas frescas em fogo baixo. Nesse caso, a gente vai utilizar as duas plantas, então eu vou utilizar 20 folhas de cada uma, 20 folhas do saião, 20 folhas do malvarisco. Vou acrescentar nada de água, vou acrescentar um copo de açúcar. No nosso caso, a gente está usando açúcar demerara, que é um açúcar que não passou pelo processo químico de branqueamento, então ele é um pouco mais saudável. E a gente vai deixar isso aqui em fogo baixo até que essa mistura comece a se tornar líquida, porque o açúcar, na medida que ele vai derretendo, ele também vai extraindo aí as propriedades dessas plantas que a gente colocou. Uma vez pronto, a gente deixa esfriar e o consumo ele deve ser feito tomando de 1 a 2 colheres de sopa 3 vezes ao dia. Esse xarope ele pode ser guardado na geladeira e ele vai durar ali pelo período mais ou menos de uma semana, que é o período também que você vai consumir essa quantia que você preparou. E se precisar de mais, você volta a preparar mais uma vez. O saião ele também é muito bom para ser utilizado no combate à anemia. Isso porque ele estimula o aumento dos glóbulos vermelhos do sangue. Por outro lado, como um efeito rebote, ele diminui a formação de plaquetas. Então, quem acabou de ter dengue ou está com dengue no momento, não deve fazer uso do saião. Também é contraindicado para pessoas que têm aí problemas de coagulação, a baixa coagulação ou fazem uso de anticoagulantes. E aproveitando esse momento, falando do tratamento da anemia, para esse tipo de tratamento, o uso mais ideal do saião vai ser aquele em que ele é incluído na alimentação, certo? Então, como que a gente pode incluir o saião enquanto uma punk na nossa alimentação? Nós podemos pegar essas folhas aqui, picar e usar numa salada crua mesmo. A gente pode fazer um suco verde com ela, podemos acrescentar limão, maçã, enfim, o que a gente preferir, ou até açúcar, mas aí se torna um pouco menos saudável. Mas com limão, por exemplo, ficaria muito bom. E você pode fazer isso no formato de um suco, ou seja, com água, ou para quem consome leite, você pode fazer uma vitamina, acrescentando o leite também, né? Fica uma ótima opção para você estar ingerindo o saião e ajudando aí a tratar a sua anemia, a tratar o seu sistema digestivo, tudo ao mesmo tempo. Eu sempre gosto de lembrar que a gente inserir as plantas na nossa alimentação é a melhor forma da gente cuidar da nossa saúde de forma preventiva, para você evitar ter problemas. Só que é importante para isso que a gente conheça cada planta, conheça para que ela serve e conheça as suas contraindicações, como a gente acabou de ver aqui, uma primeira das contraindicações do saião. É uma planta que não serve para todas as pessoas, nem todo mundo vai poder consumir. E vamos ver, além de quem tem ali o problema de baixa coagulação, quem mais será que não pode consumir o saião? Vamos conferir todas essas contraindicações agora.
O saião também vai auxiliar no controle da hipertensão, quem sofre aí de pressão alta, né? Consumindo aí todo dia uma folhinha ou duas de saião, de preferência em jejum pela manhã. Pode ser ali com água, né? Pode ser no formato do suco verde, como a gente acabou de falar, ou mesmo numa salada. Você vai estar contribuindo para reduzir a pressão arterial. E aí a gente já chega também numa outra contraindicação, que é para quem tem o problema da hipotensão, que é a pressão baixa. Não é que não possam nunca consumir o saião, mas você não pode consumir com regularidade. Eventualmente, uma vez ou duas na semana você consumir uma salada, não tem problema, você vai estar aproveitando os outros benefícios, né? Mas você precisa ter esse cuidado, você não pode utilizar diariamente como os demais poderiam. Assim como também não deve fazer uso do saião, pelo menos não a ingestão dele, né? A não ser eventualmente, quem sofre de hipotireoidismo, que inclusive é o meu caso. Então eu sou uma pessoa que eu não devo fazer uso constante do saião ingerindo ele. Nada impede de utilizar as aplicações tópicas, né? Como ali um emplasto, por exemplo, ou eventualmente como os exemplos que eu dei. E também não pode ser utilizado por gestantes aí durante o período da gestação, porque ele tem a tendência de induzir as contrações uterinas. Muito importante, porque quando a gente fala de plantas medicinais ou mesmo das punks, é importante que a gente conheça a maior diversidade possível para que a gente possa chegar naquelas que nós podemos utilizar de acordo com o nosso histórico aí de saúde, né? A gente possa conhecer aquelas plantas que servem para nós, que vão ser mais adequadas para o nosso consumo, e aí a gente possa passar a cultivar elas. Vamos conhecer e consumir mais as nossas punks e também, lógico, as nossas plantas medicinais, para que a gente possa fazer das plantas aí uma farmácia, né? Uma farmácia, uma nutrição para a nossa saúde. E a gente vai assim espalhando saúde por aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha contribuído para, enfim, trazer algum conhecimento a mais que vocês ainda não tinham. E se ele contribuiu, não se esqueça, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito e a gente aguarda vocês aqui para o próximo vídeo. Tchau, tchau!